sua Bíblia no texto a qual nos foi proposto a ministrar, carta do apóstolo Pedro, o seu capítulo 4. Como já foi mencionado aqui, irmãos, essa palavra, eu só vou ler mais 2 versículos, amém, para mim não fazer a mesma leitura como o nosso pastor Wellington já fez, a partir do versículo 7, então eu só vou ler aqui, irmãos. É o versículo 10 e o versículo 13 nesta manhã, amém? A qual nos diz assim a palavra do Senhor: glorificado seja o teu nome. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo aos outros, como bons mordomos da multiforme e graça. O versículo 12 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aí o versículo 13 diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Amém? Glória a Deus. Olha a recomendação que está sendo feita. Se estiverem sendo provados, não baixe a cabeça com tristeza, porque aquilo que está próximo a ser realizado, se você passar por esta provação, a alegria do seu coração também vai ser poder contemplar este acontecimento. Aleluia! Irmãos, o que foi nos proposto nessa manhã, dentro desse tema, ele é um texto a qual o apóstolo Pedro, ao descrevê-lo, a autoria dele, ele nos traz uma riqueza muito grande aos nossos corações. Porque quando nós vamos olhar para dentro desse texto, de autoria do apóstolo Pedro, nós vamos perceber que no capítulo 5 dessa mesma epístola, um homem por nome Silvano, ou Silas, aquele companheiro do apóstolo Paulo, está servindo a Pedro como uma espécie de secretário. E ele vai descrever esse texto e ele vai mencionar que esse texto ele foi descrito em Babilônia. Aí nós vamos entender que pelo menos no período a qual esse texto está sendo descrito, havia pelo menos 3 Babilônias. Aí nos chama a atenção de qual Babilônia esse texto está sendo escrito. E nós vamos perceber que o apóstolo Pedro ele está fazendo menção. Alguns estudiosos acreditam que essa menção a qual Pedro está fazendo, ele está falando da Babilônia chamada Roma. Por quê, pastor? Porque nós vamos perceber que o período a qual esse texto ele está sendo descrito era uma época onde o povo cristão estava passando por uma grande perseguição, aonde aqueles que verdadeiramente serviam ao Senhor estavam passando por momentos difíceis, por se revelarem aquilo que eles acreditavam. E nós vamos perceber que os pais da igreja, Eusébio e Jerônimo, também ele faz menção a esse mesmo fato, de que esse texto está sendo descrito nessa Babilônia chamada Roma. E aí o que nós vamos entender é que o apóstolo Pedro, quando ele descreve tudo isso, ele descreve com um único propósito. Qual propósito, pastor? Demonstrar a
graça do Senhor, como ela é capaz de transformar a vida do homem. Ele está dizendo que essa graça que o alcançou, ela é capaz de pegar pessoas de um temperamento totalmente que não media esforço, para quando ele não gostava daquilo que estava sendo feito, ele sacar a mão de uma bainha, arrancar a orelha de alguém e dizer: comigo não é 8 nem é 80, comigo é 88 na lata. Pedro está dizendo, essa graça é capaz de pegar pessoas diferentes, profissões diferentes, nacionalidade diferente, e dizer: eu junto ela no mesmo ambiente para se concretizar um único propósito. Não, eu vou repetir para você. Você não sabe o irmão que está do teu lado, de onde ele veio, quem é ele ou o que ele faz, mas eu disse: eu coloco do teu lado para provar que a graça ela é capaz. Oh, Raman, Tuide, Pomanai, Açúcar. A graça ela é capaz de pegar um Pedro de um temperamento forte e dizer para ele, na sua primeira pregação, 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Oh, graça! Olha para a vida de um homem chamado João. Não gostei do que está acontecendo. Deus, desce fogo do céu e consome. Quando a graça o encontra, que o transforma, agora é reconhecido como o discípulo do amor. Oh, graça! Oh, graça! Agora é um homem que é capaz de, com essa graça, chamar alguém que ele sabia que o trairia e dizer: anda comigo, porque até você é merecedor de contemplar esta graça que te alcança. Então o recado que eu tenho nesta manhã para você é: a graça ela transforma. A graça ela se manifesta. A graça ela te conduz para um verdadeiro propósito. Só que essa graça, quando ela vem, ela não é de graça. Por quê? Porque quando nós vamos olhar para dentro desse texto que está sendo descrito, nós vamos perceber que o governo de Roma estava sob o comando de um homem por nome Nero. E quem era Nero? Um homem, irmão, de uma mentalidade e de um coração, mas muito maldoso para as suas astutas que ele tinha para fazer. E nós vamos perceber que Nero, ele agora elabora um projeto de reconstrução. Ele quer fazer uma reforma ali em Roma. E o que acontece? Nessa reforma, ele elabora um dos piores planos que ele deseja para que seja refeita essa reconstrução. E nós vamos perceber que a história diz que Nero, ele projeta no seu coração a reformação. E ele pega agora, acontece um grande incêndio na cidade. E nesse incêndio que acontece, a história vai nos dizer que dos 14 bairros que havia ali, naquela localidade, 10 daqueles bairros, todos eles o fogo os consumiram. Mas 4 deles, a chama não atingiu. Quando Nero vai olhar, ele está em cima de uma torre, por 7 dias, só contemplando a ruína do que está acontecendo. E a história vai dizer que quando ele desce, que ele percebe que somente 10 bairros agora acontece a tragédia do fogo destruir. Ele vai fazer uma pesquisa, o porquê daqueles 4 bairros não pegaram fogo. E quando ele descobre, lá tinha um povo. Não. Lá tinha um povo. E quem era esse povo? Oh, meu Deus, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei de quem eu confio. O que acontece? Aqueles 4 bairros povoados por povo cristão. A história vai dizer que Nero agora, com a sua astuta, ele diz o quê? Será se vocês não percebem? Que esse incêndio foi causado
povo. Por quê? Porque somente o bairro deles não pegaram fogo. E aí agora dá início a grande perseguição. E nessa grande perseguição a história vai dizer, irmãos, que esse povo, eles são colocados dentro de teatros para serem pisoteados por touros. Nessa perseguição eles eram expostos em praça pública para ser escarnecido pelas pessoas. A história vai dizer que nessa perseguição eles eram jogados para ser devorados por leões. Mas Pedro, ele entra com uma palavra de encorajamento. E a palavra de Pedro qual foi, pastor? Lembrai-vos. Não, irmãos, eu estou trazendo a lembrança de alguma coisa para você aqui. Pedro vai dizer: lembrai-vos que vocês foram eleitos. Pedro está dizendo: o sacrifício já foi liberado. Aonde, pastor? Como que eu vejo esse sacrifício? É só contemplar a cruz que tem alguém lá que já pagou esse preço por você. Não, aonde está essa graça, pastor? Contemple a cruz que tem alguém de braços abertos dizendo: eu já paguei o preço e foi preço de sangue pela vida de cada um de vocês. Eu me incluo nessa graça. Eu me incluo nessa graça. E Pedro vai encorajá-los dizendo: no final, tudo isso vai dar certo. Pedro vai encorajá-los dizendo: no final, tudo isso será melhor. E o texto vai dizer, irmão, que essa perseguição ela não para por aí. E como ela não para por aí, irmãos, a Bíblia vai dizer, como já foi mencionado nesta manhã, que o inimigo, ele está ao derredor, tentando tragar aquele que ele conseguir. Mas eu contemplo o salmista Davi dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tem um general de guerra que está de prontidão para dizer para você: você não será atingido. Mas como essa graça ela depende de mim, como eu quero que ela se manifeste, eu tenho a opção de não aceitá-la ela na minha vida. Eu tenho a opção de rejeitar essa graça de alguma maneira na minha vida. É só eu não olhar para a cruz. É só eu não olhar para o sacrifício que foi feito. É só eu não olhar para aquilo que Deus fez promessa desde o início. Por quê? Deus, ele entendeu que quando o povo se voltava contra ele, o povo, o coração se distanciava. Deus entendeu uma coisa: o quê? Tem um que eu preciso colocar um projeto na mão dele. Quem é ele, pastor? Deus olha e diz: Noé, achei graça diante de você, Noé. E Noé achou graça diante de Deus. Só que a graça, ela não é de graça. Por quê? Deus pega o projeto e diz assim: Noé, a graça já foi achada. Agora, eu vou entregar o projeto nas tuas mãos. E o projeto, irmão, que Deus entregou na mão de Noé foi: Noé, a arquitetura da arca está contigo. A ferramenta, corre atrás. E quando nós vamos ver a nossa geração, eu faço parte dela.
E no McDonald's é melhor do que você preparar um lanche na sua casa. Sai mais rápido, pastor. Entender, pastor, que desvio de caminho eu chego mais rápido, é mais fácil, pastor. E Deus disse para Noé: Noé, daqui a 120 anos eu voltarei para destruir a terra. E o texto diz assim, ó: se arrependeu Deus de ter feito o homem. E o texto vai dizer que Noé, ele abraça o projeto. E quando ele abraça aquele projeto, ele vai colocar a construção da arca em prática. Mas ele não se esqueceu, o quê? De compartilhar o que ele recebeu. A Bíblia vai dizer que ele pregava arrependimento ao povo. Ele dizia assim, ó: os dias estão passando, palavras minhas. Os anos estão passando, e ele disse que a qualquer hora as coisas vão acontecer. Mas o povo não estava disposto a dar ouvido. E quando nós falamos da cruz, irmãos, parece que nós vamos perceber que essa cruz, a qual a graça está sendo manifestada, ela foi manifestada para um projeto de abençoar as nossas vidas. Isso eu não estou dizendo que Deus não faça, mas a mensagem de alta ajuda que é pregada por aí é: Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar conta bancária, enquanto Ele está dizendo: eu quero te alcançar com o maior projeto. Qual? O céu ainda continua sendo a morada do meu povo. O céu ainda continua sendo o melhor ambiente para você estar. E Pedro está dizendo: suportai-vos o que vocês estão passando. Por quê? Porque Deus, Cristo já pagou o preço por cada um de nós. No final, tudo vai dar certo. No final, tudo isso vai valer a pena. Oh, irmão, não é o teu carro. Oh, irmão, não é a tua casa. Oh, irmão, não é uma conta bancária que você tem. Oh, irmão, como foi lido aqui nesta manhã, que se você falar, fale entendendo de uma coisa: não é a tua força, não é o teu braço, não é a tua saúde, porque tudo isso é Ele que nos dá. Mas é que Ele seja glorificado através da minha e da sua vida. Oh, de mim, pecou. No momento que Deus nos olha, Ele tem saudade. Saudade do que Ele nos emprestou. Por quê, pastor? O texto diz assim, ó: administre. A graça Ele alcançou. Administrar é algo que você pega nas mãos e você diz assim, ó: sou eu agora. Olha o que Deus é capaz de fazer através do Filho. Eu estou te dando nas tuas mãos para você administrar. E parece que nessa manhã eu estou em um ambiente, irmão, onde tem um monte de administradores aqui. Não, irmão, deixa eu contar para você. Parece que eu estou nessa manhã. Lembra da casa de Lázaro, irmão? Lembra daquela cidade lá, irmão? Quando Jesus chega lá, irmão, tem três lá que estão trabalhando no serviço. Qual que é, pastor? Maria ia lá e adorava aos pés dele. Marta estava no serviço da casa. E Lázaro? Lázaro estava organizando as coisas para receber Jesus. E parece que nessa manhã a democra está aparecendo nessa casa. Por quê, pastor? Enquanto eu estou pregando, o irmão do som está regulando o som. Enquanto eu estou pregando, você está administrando o dom de trazer água. Enquanto eu estou pregando, você está glorificando a Deus. Olha a utilidade do que Deus te deu nesta manhã, irmão. Administra isso que Deus colocou nas tuas mãos.
Pedro agora ele vai dizer assim, ó, lembrai-vos que vocês são eleitos. Deus já o escolheu. Só que nessa eleição é necessário que vocês passem por algumas coisas. Oh Deus tremendo, Deus de mistério. Oh meu Deus. Aleluia. Só quem é capaz, irmão, de receber essa graça, ele é capaz de transformar essa graça para mudar vidas. É ver, de repente você entrou nesse ambiente aqui nessa manhã e só Deus sabe o seu coração e você mesmo. Por quê? Porque ele diz que nós entramos em ambiente, irmão, que nós colocamos um óleo de peroba no nosso rosto e entra como Ana no altar de Deus. Está tudo bem. Mas quando chega lá, eu me derramo diante dele. Oh meu Deus. Ministra, irmão, aquilo que Deus te deu. Aí o texto vai dizer assim, ó, servindo-os uns aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça. Eu não sei como fazer, pastor. E ele está dizendo aqui, tem de várias formas. Se eu não conseguir transformar o meu casamento, eu me transformo para que ele seja melhor. Se eu não conseguir transformar o meu filho, eu me transformo para que ele seja liberto ou alcançado. Se eu não consigo transformar o meu irmão, eu me transformo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta manhã. Por quê? Porque a gente trouxe no melhor ambiente nesta manhã para você entender que essa graça, ela tem o maior alcance para minha e para a sua vida. Aí o texto vai dizer assim, administre bem aquilo que Deus te deu. Como foi mencionado aqui nessa manhã, irmãos, quando nós se achegamos a Ele, olha o privilégio que Ele nos dá. Eu estou te dando algo. Porque existem pessoas, irmãos, que ele se coloca, que ele é muito inútil dentro de um ambiente desse tamanho. Mas como eu já disse, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, tem espaço para você trabalhar. Tem espaço para você administrar. Aí ele diz, administre bem o dom que eu te dei. Por quê? Esse dom que ele nos entregou é um dom aonde você e eu vamos observá-lo de como nós iremos conduzir ele. Enquanto meu irmão está pedindo a mão, eu talvez consiga empurrá-lo com o pé. Existe isso, pastor? Com toda a convicção. É só nós não sabermos, ou melhor, só não entendermos aquilo que Deus nos deu. Por quê? O texto vai dizer que com amor. Porque o amor corações que ele está encontrando aqui nessa manhã. Tem corações que ele está encontrando aqui nessa manhã. Eu vou repetir, tem corações que ele está achando aqui nessa manhã. Por quê, pastor? A Bíblia vai me dizer assim, ó,
E Abraão, ele lutou contra a esperança. Como assim, pastor? Quantas vidas que está aqui nessa manhã, Deus fez uma promessa lá atrás. Aí, como os anos se passaram, não aconteceu. Abraão olhou para ele e disse assim: primeira impossibilidade, a minha idade não ajuda mais. Abraão olhou para ele e disse assim: já faz muitos anos que foi feito. Aí a sua esposa olha e diz assim: eu vou junto com você. Agar, se deita com ele, porque não tem como gerar filhos. Aí eu pergunto para a igreja: qual o hospital que Sara foi para fazer o exame para diagnosticar que ela é estéril? Qual o exame que ela fez para diagnosticar que ela é estéril? Mas ela disse assim: ó, eu vou adiantar o processo. Aí Deus disse: não é no tempo seu, vai ser no meu tempo. Mas enquanto eu estou trabalhando no tempo, administre o que eu te dei. Aí quando Deus olha para Abraão, vai colocar na cabeça dele, ele diz: quer saber de uma coisa? Vou sair pelo deserto. Aí o texto diz assim, ó, e foi fortificado Abraão. Sabe como? Glória. Não. Glória. 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 Eu estou convidando aqui, se o processo está difícil, seja fortificado nesta manhã, glorificando a Deus, glorificando ao Pai. E aí, pastor? Efésios capítulo 2 vai nos dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E Abraão foi fortificado por esta fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Porque pela fé sois salvos. Maior projeto dessa graça, primeiro, salvação. Só que ela é gerada por meio da fé. E isso não vem de mim e de você, é dom de Deus. Não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie nelas. Percebeu que eu não preciso pegar aquilo que Deus não me deu para mostrar para alguém que eu sou capaz de fazer? Responsabilidade do pastor Alfredo, que deu um texto para nós. As quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Todas as vezes que aquilo que Deus me entregou, eu entender que esse mérito ele vem para mim, pode ter certeza, Deus está dizendo: eu não estou aí para isso. Aí eu vou concluir a minha fala. Para o
de louvor pode me ajudar? Cadê o pastor grupo de louvor? Aí eu vou concluir a minha fala quando ele diz assim, ó, amado, não vos estranheis ardentemente a prova que a vós vem para os testar, como se você achasse que tudo isso é estranho. Mas alegrai-vos. Mas alegrai-vos. Não, vou repetir, mas alegrai-vos. Glória a Deus. Mas alegrai-vos. Eu queria que eu vou bondade de Deus, vocês conseguem me ajudar? Bondade de Deus. Mas alegrai-vos. Por quê, pastor? Pedro estava dizendo para ele assim, ó, é necessário que vocês passem por tudo isso. É necessário que vocês passem por tudo isso. Se coloquem em pé. Faz 35 minutos que eu estou ministrando ao seu coração. Você não ouviu em nenhum momento eu dizer, glorifique a Deus. Você não ouviu em nenhum momento eu dizer, bata a palma. Não sou contra. Você não ouviu em nenhum momento eu dizer, ajuda o pregador, dá glória. Mas agora, no final de tudo isso, eu vou encerrar dizendo para você assim, Salmo 107. Louvai ao Senhor. Por quê, pastor? Ele é bom. E a sua misericórdia, graça, essa merece a minha gratidão. Eu não sei a maneira que você encontra de glorificar a Deus na sua aprovação. Eu já sei como que é. Como que é? Eu só entendo de uma coisa, o quê? Este é